O senador Flávio Bolsonaro e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro se encontraram com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante a Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo realizado em Jerusalém. Segundo Flávio, ele conversou com Netanyahu sobre compromissos concretos caso vença a eleição esse ano aqui no Brasil, a presidência. O senador ainda disse que Bolsonaro sofre perseguição política. Tem esse trecho aqui pra gente. I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. My father, Jair Bolsonaro, is today in prison because of political persecution, not justice. But ideas cannot be locked away, and truth cannot be. Já comentamos, deixa eu trazer mais um trecho então. Flávio ainda criticou o presidente Lula e o chamou de antissemita. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust and anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. These are no single mistakes. Alguns pontos importantes trazidos por Flávio nesse discurso. Durante o encontro, o primeiro-ministro israelense saudou os brasileiros. We have here members of parliament, including the two brothers, Eduardo and Flávio Bolsonaro. It's very good to see you from Brazil. There are other members of parliament here and distinguished guests. I want to welcome all of you. É muito importante mesmo reconstruir essa ligação com Israel, né, e com o povo judeu. Infelizmente, o nosso presidente não agiu de maneira correta numa época em que os judeus estão sendo caçados no mundo inteiro, né? Essa onda de antissemitismo começou lá nos Estados Unidos, mas a gente imita, né, tudo de ruim, e aí veio para cá e teve sim o aval do presidente Lula, né? Eu tenho muitos amigos judeus da comunidade judaica e todos estavam se sentindo com medo até de estar no Brasil. Então, eu acho importante essa fala do Flávio lá em Israel para estreitar os laços e para que o povo judeu saiba que nós brasileiros estamos com ele, né? Então, eu gostei dessa fala dele. E ele só falou a verdade, né? O presidente Lula sempre foi antissemita. Ele é tão engraçado porque falou do genocídio em Gaza, né? Eu sou totalmente contra a guerra também, não contra a matança de pessoas inocentes em Gaza, em Israel, em qualquer lugar. Mas nós estamos diante de um maior genocídio agora lá no Irã. Crianças estão sendo mortas, porque para mim adolescente é criança, pessoas muito jovens. Ontem eu postei no meu stories uma menina linda, nova, que estava dançando, ela foi assassinada brutalmente por esse regime do Irã e ninguém fala nada. Esse pode. Quer dizer, então quando é um ditador matando pessoas, ditadores esse que o Lula se alinha, ele fica calado, né? Esse mesmo pessoal do Salve Amazônia que ficava falando contra Gaza ou contra Israel, cadê vocês com esses jovens todos sendo massacrados no Irã? Massacrados. Cadê todos vocês, entende? Então, assim, a indignação desse povo é seletiva, não é verdadeira. O que mostra que, sim, são antissemitas, temos um presidente antissemita, então, obrigada, Flávio, por estreitar de novo esse elo entre nós e o povo judeu. Repercutiu bastante, né, Maria, nesse discurso, e Flávio traz diversos pontos aí, ó. Nesse momento ele falando do meu pai, Jair Bolsonaro está preso por perseguição política de forma não justa, falou sobre o posicionamento de Lula com relação a Israel e deixou bem claro que é pré-candidato à presidência esse ano por aqui. Falou, além de tudo isso, né, primeiro essa sinalização muito importante, porque Lula é persona não grata
em Israel. A gente precisa lembrar disso. O seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, estava na posse no Irã, ao lado de todos os terroristas. A gente nunca pode esquecer isso. Verdade. Ele condenou, né? Ele condenou todos os ataques para tentar resgatar os reféns por Israel. Ele condenou os ataques, inclusive, ao Irã, para evitar a construção da bomba atômica. Gente, vocês já pensaram uma bomba atômica no Irã? O que isso significa para a humanidade? O que isso significa para nós? O que isso significa para o Ocidente? Porque o regime que a gente está falando iraniano hoje, o objetivo deles é acabar com todos aqueles que não rezem a sua cartilha, simplesmente eliminar. Então, é eliminar primeiro Israel, mas a mesma coisa vale para os Estados Unidos e para nós somos um povo conservador, também estaríamos aí nessa cartilha de eliminação. Então, aquele momento, o Lula vai lá e condenou o ataque ao Irã. E não é à toa que ele está do lado, ele está ao lado do Irã, ele está do lado da Rússia, ele está do lado do Hamas, o vice-presidente estava lá do lado do Hezbollah, do Hamas, desse time inteiro. Então, é muito importante que Flávio vá e simplesmente mude esse posicionamento. É por isso, inclusive, que o Lula virou piada. O Lula virou piada até na esquerda internacional, né, que, de fato, não consegue aceitar esses regimes terroristas. Então, assim, esse posicionamento é muito importante. Ele falou também do Milei, e o Milei repostou. Então, o Milei, com aquela forma do Milei de repostar, ele repostou esse trecho do Flávio, a gente traz aí na tela, chamando de fenômeno barrial, né, que é o que o Milei costuma dizer quando ele apoia alguém, né, é a expressão que ele costuma usar. Então, é importante aí mostrar de que está do lado, né, não está do lado do eixo das ditaduras, dos terroristas, como o governo brasileiro, infelizmente, tem se posicionado até agora. Um recado que chega para muitos brasileiros e também internacionalmente, então, esse post de Milei. Eu lembro também, Paula Camacho, que o Lula condenou a ação de Trump e Israel no Irã, né? E aí eu dei um Google rápido aqui, Lula fala de Israel. Olha as manchetes, né? A partir de 2024, 2025, Lula diz que Israel comete genocídio e faz alusão ao Holocausto. Israel precisa parar com vitimismo, diz o Lula. Lula acusa Israel de vitimismo. Declaração de Lula sobre a ação em Israel em Gaza gera polêmica. Lula volta a acusar Israel de genocídio em Gaza. Lula reafirma que guerra em Gaza é genocídio e que judeus, deixa eu entrar para ver aqui qual é o final da frase, e que judeus são contra. Imagine só, Lula volta a acusar Israel de genocídio, diz que vai denunciar Israel, inclusive por esse motivo. Por aí vai, Janja também sempre usando o lencinho palestino, né? A gente já viu algumas vezes. Depois dessas declarações que você trouxe para nós, Adriana, a comunidade judia do Brasil falou que a perseguição a judeus aumentou 6 vezes. Ou seja, as declarações do Lula estão trazendo de volta aquele sentimento antissemita contra judeus, assim, aflorado. E veja, durante essa época, quando o Lula falou isso do Holocausto, né, acusou judeus de Israel estarem agindo como Hitler agiu contra eles. Olha o tamanho dessa ofensa. Se tornou persona não grata em Israel. Não é mais bem-vindo. Ele não pode ir lá. E agora, do outro lado, nós temos Flávio Bolsonaro vestindo a camisa com porte, falando em inglês, mostrando seu apoio a Israel, aos judeus. Completo oposto de tudo isso, de todo esse governo desastroso que nós estamos vendo. Eu estou muito contente por ver essa posição do Flávio Bolsonaro, mostrando que ele realmente está se colocando ali como o líder, como que pode ser um bom líder, com diálogo, com sensatez, mostrando que ele consegue ter uma interlocução com diferentes, com outras pessoas. Que bom, fico muito feliz. Esse foi um dos motivos pelo qual ele não foi na caminhada. Ele já tinha essa viagem programada a Israel e por isso ele não pôde ir na caminhada. Então eu fico muito feliz. Esse é e o resultado desse posicionamento do Flávio Bolsonaro, um posicionamento sensato, um posicionamento demonstrando que ele realmente pode ir ter um projeto de
país, não um projeto de poder, um projeto de país bom para todos nós, está dando resultado nas pesquisas. Vimos semana passada a primeira pesquisa mostrando Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula, o que deve ter deixado a esquerdalha assim muito chateada, né? Porque também teve uma entrevista da Erika Hilton, falando que ela estava muito feliz, batendo palma, falando, agora o Lula vai ganhar no primeiro turno. Ah, é? Quero ver a risada agora. Queria muito ver se ela está dando risada, porque não só essa pesquisa que mostrou que ele está à frente agora do presidente Lula, como as outras pesquisas, apesar dele não estar à frente, mas mostrou o avanço dele, como ele está ascendendo, como cada pesquisa ele está cada vez melhor, cada vez mais perto ali do presidente Lula. Então, que bom, fico muito feliz. O Flávio Bolsonaro está mostrando que ele realmente pode ser esse líder da direita que a vencer esse ano. Pois é, então, olha, inclusive eu lembro do ataque recentemente que aconteceu numa praia na Austrália, né, que deixou diversos mortos. Era um evento de judeus que acontecia no local e teve um tiroteio, um ataque, né, realmente antissemita. E o que a Paula fala tem muita razão, esses tipos de mensagens vão incitando, né, essa ira, essa raiva, essa perseguição aos judeus. Então, a gente tem a foto da Janja. Eba, então põe aí, a nossa produção é super rápida, obrigada Carla e toda a nossa equipe. Aí algumas vezes a Janja já apareceu com esse lencinho, mandando mensagem subliminar em eventos, o lenço conhecido por ser palestino, né? Deixando clara ali a mensagem. Deu um probleminha aqui no nosso arquivo, já a gente exibe essa foto então da Janja que anda quieta, né? Aliás, parece que deve ter recebido alguma ordem para ficar mais pianinha, não atrapalhar nesse ano eleitoral, porque as declarações dela, participações em eventos, viagens, não traziam frutos bons para o governo. Logo ela, feminista, do jeito que é todas as declarações, que ela não ia voltar para a caixinha, que ela ia ser uma nova primeira-dama, que ela ia fazer o que ela queria, que o presidente Lula jamais falaria para ela se calar. Logo ela tá quietinha assim, que coisa esquisita, dona Janja. Eu queria que ela falasse mais. Eu gosto da dona Janja, porque quando a dona Janja fala, ela dá conteúdo para todos nós. Então eu queria que ela falasse mais, pra gente falar bastante dela, mostrar que ela é ali a esposa do presidente Lula que vai concorrer esse ano e mostrar pro povo, vocês querem mais 4 anos de Janja? Será que vocês querem mais 4 anos dessa senhora falando essas barbaridades? Então, por favor, Jana, apareça, estamos com saudades. Pois é, o Lula já não tinha dito que ela ficaria onde ela quisesse, falaria o que ela quisesse, que ela era livre para isso. Nos lembramos bem também dela interrompendo reunião, falando com Xi Jinping, presidente da China, sobre mandar um censor de confiança dele aqui para o Brasil para censurar também redes por aqui, usando, né, a alegação de pedofilia, proteção a crianças e adolescentes. Nesse momento, vamos lembrar que Lula deu uma declaração de apoio à primeira-dama, dizendo, inclusive, que passou o telefone dela para todos os líderes globais. Em vez de passar de um assessor do Lula, ele passou da primeira-dama, né? Tamanha a confiança e a capacidade de articulação da primeira-dama. Mas ela não está tão sumida assim, não. Ela postou aquela foto com o Lula na praia, né? Os dois na praia. O Lula super em forma e tal. Então ela continua aí. Eu tenho a impressão que não é que a Janja não esteja falando. É que, vou dizer, é tanto assunto, né? Que eu acho que tá até difícil da primeira-dama aparecer com tanto assunto. Vai que ela me manda alguma gafe nesse momento, né? Um vorcarinho, já pensou se ela manda uma dessa? Alguém botou assim... Cadeira minha. Eu fiz uma pergunta, a Juliana bloqueou. Gente, eu não bloqueio ninguém nas minhas redes sociais, mas às vezes eu tenho um cara que trabalha para mim e eu dei a ordem dele bloquear bots. E o que acontecendo? Que está muito lotado de bot que é perfil, que tem um número. Então, por um acaso, se você tem um perfil que não tem nada, não tem foto, ele pode ter se confundido, mas eu não bloqueio ninguém, eu sou super democrática, você pode ir lá, tem 370 mil comentários, me xingam de tudo, eu não tô nem aí, mas o Euler, que trabalha para mim, pode ter bloqueado, porque eu dei essa ordem, todo tipo de bot ele pode bloquear. Recado dado. E Janja também, que quando encontra Macron é uma festa só, né? Tô lembrando desse episódio também sobre relações internacionais, e ontem estava ouvindo o Fiuza falar no Jornal do Oeste, segunda edição, sobre essa crise na União Europeia, que decidiu cortar totalmente o gás russo até 2027, isso dá uma consequência tenebrosa
segundo o Fiuza, né, a Europa está completamente perdida nessa condução de medidas, né, com relação a essa situação toda que envolve Rússia e outros países que estão em guerra comercial. Porque a hipocrisia, né, isso é bastante importante. Toda essa hipocrisia do ambientalismo, toda essa... que igual o Salve a Amazônia, né? Para que não entre produtos nossos, do nosso agro forte lá na Europa, né? A mesma coisa, a mesma hipocrisia fez com que, no fundo, a Europa hoje estivesse financiando toda a guerra da Rússia contra a Ucrânia. No fundo, a Europa, com essa ideia de energia limpa que eles trouxeram, eles estão fora que estão usando gás da Rússia, né? Então, eles pararam de fabricar, mas continuam usando a energia poluente e sustentando toda a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O Trump, muito bem, denunciou isso e agora os europeus estão acordando, né? O que adianta os Estados Unidos ficar financiando gasto militar para defender a Europa se vocês financiam o exército russo comprando gás russo, né? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.